O castelo de Montemoro Novo localizava-se na antiga freguesia de Santiago do Castelo e hoje na união das freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, município de Montemoro Novo, distrito de Évora, no Alentejo, em Portugal. Em posição dominante sobre o outeiro mais alto da região, o castelo abrigava originalmente nos seus muros a povoação que, desenvolvendo-se, expandiu-se pela encosta a norte. Documentos históricos confirmam que neste castelo Vasco da Gama ultimou os planos para a sua viagem à Índia. O castelo de Montemoro Novo, abrangendo as muralhas e os imóveis que se encontram dentro delas, encontra-se classificado como Monumento Nacional pelo Decreto-Lei nº 38.147, de 5 de janeiro de 1951. A primeira ocupação humana deste local remonta possivelmente a um castro pré-histórico romanizado, conforme os testemunhos arqueológicos abundantes na região. Neste ponto encontravam-se as estradas romanas de Santarém e da Foz do Rio Tejo, seguindo por Évora até Mérida. O local teria sido, por esta razão, fortificado. Séculos mais tarde, na época da invasão muçulmana da Península Ibérica, o nome de Almansor permaneceu na região na toponímia da Ribeira de Almansor. Alguns autores afirmam que aqui também existiu uma fortificação muçulmana. Na época da reconquista cristã da Península Ibérica, a povoação foi conquistada pelas forças portuguesas sob o comando de D. Sancho I, 1185-1211. Visando o seu repovoamento e defesa, o soberano concedeu-lhe carta de foral em 1203. Acredita-se que a construção do castelo medieval se tenha iniciado nesta fase. Na época de D. Dinis, 1279-1325, foram encetadas grandes reformas nas defesas da povoação, entre as quais a construção da cerca da vila, concluída em 1365. Estabelecida a dinastia de Avis, o domínio de Montemoro Novo constituiu terça de senhorio do condestável D. Nuno Álvares Pereira. Ao longo do século XV, o castelo sofreu obras de remodelação, trabalhos a cargo do mestre de pedraria Afonso Mendes de Oliveira. Nos séculos XV e XVI, a vila atingiu a sua maior prosperidade devido não só ao comércio regional, mas também ao facto de a corte permanecer por longos períodos em Évora, o que tornou a vila palco de acontecimentos como as Cortes de 1495, quando D. Manuel 1495-1521 tomou a decisão de proceder ao descobrimento do caminho marítimo para a Índia. Este soberano concedeu foral novo à vila em 1503. Mais tarde, sob o reinado de D. Sebastião, 1557-1578, foi-lhe concedido o título de Vila Notável, 1563, considerando que era lugar antigo e de grande povoação. No contexto da Guerra da Restauração da Independência Portuguesa, o Conselho de Guerra de D. João IV, 1640-1656, deu ordens para a reedificação das suas defesas. Quando do terremoto de 1755, encontrando-se o espaço intramuros já bastante degradado, acredita-se que os efeitos do sismo contribuíram para acelerar o processo da decadência das defesas. Por essa razão, o conjunto foi objeto de reparações ainda no século XVIII. Durante a Guerra Peninsular, a guarnição da antiga fortificação medieval resistiu às tropas napoleónicas sob o comando de Junot, travando-se combate junto à chamada Ponte de Lisboa, 1808. Poucos anos mais tarde, quando da Guerra Civil Portuguesa, 1828-1834, aqui se concentrou o Estado-Maior das Tropas Liberais, sob o comando do Marechal Duque de Saldanha. Já no século XX, em 1929, foram realizadas reparações numa das torres, registando-se o desabamento de paredes e troços de muralhas nos anos seguintes. Novas obras de reparação tiveram lugar entre 1937 e 1945, quando foram reconstruídos 2 troços das muralhas desmoronadas e consolidado o pano junto à porta da vila. A intervenção do poder político foi retomada na década de 1960, prosseguindo interminantemente pela década de 1970 e de 1980. Neste último período, iniciaram-se as pesquisas arqueológicas que foram retomadas entre 1992 e 1993. Mais recentemente, procedeu-se à recuperação da chamada Torre da Maora. Apresenta planta triangular irregular. O pano da muralha, voltado a norte, foi primitivamente rasgado por uma porta, hoje desaparecida, denominada como Porta de Évora.
O acesso é feito atualmente pela chamada Porta da Vila, Porta de Santarém ou Porta Nova, a norte flanqueada pela chamada Torre de Relógio, de planta quadrada, com porta em arco quebrado. Externamente adoça-se a Casa da Guarda, com teto abobadado, cujo portão em arco é encimada pelo brasão de armas de Dom Manuel I. No troço oeste das muralhas rasga-se a chamada Porta do Bispo ou Porta do Anjo, defendida por duas torres de planta quadrada. A este rasga-se a Porta de Santiago ou Porta do Sol, flanqueada pela Torre da Má-Hora, de planta quadrada rematada por ameias piramidais. Na Praça de Armas do Castelo abre-se a antiga cisterna e ergue-se a fachada do antigo Paço de Alcaide, hoje em ruínas. Ao abrigo da cerca da vila destacam-se a Igreja de São João Batista, a Igreja de Santiago, o Convento de Nossa Senhora da Saudação e as ruínas da Igreja de Santa Maria do Bispo. Montemoro Novo é uma cidade portuguesa fazendo parte da sub-região do Alentejo Central, pertencendo à região do Alentejo e ao distrito de Évora. É a segunda maior cidade do distrito, com 10.842 habitantes. É sede do município de Montemoro Novo, tendo uma área total de 1.232,97 km², 15.804 habitantes, subdividido em 7 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Coruche, a leste por Arraiolos e por Évora, a sul por Viana do Alentejo e por Alcácer do Sal, e a oeste por Vendas Novas e Montijo. Cidade onde nasceu Santo João de Deus, padroeiro dos hospitais, dos doentes e dos enfermeiros. A sua memória litúrgica é celebrada a 8 de março. O município de Montemoro Novo localiza-se no Alentejo Central, sendo contíguo a 3 outras regiões NUTS 3. A norte, a Lesíria do Tejo, município de Cruz; a noroeste, a Península de Setúbal, município de Montijo; e a sul e sudoeste, o Alentejo Litoral, município de Alcácer do Sal. O município tem uma altitude média de 291 metros acima do nível do mar. A cidade de Montemoro Novo foi edificada entre 3 montes: o maior, o do Castelo de Montemoro Novo, o da Igreja da Nossa Senhora da Visitação e o da Igreja da Nossa Senhora da Conceição. A região por onde se estende o município é caracterizada por um clima marcadamente mediterrâneo. Pertencente ao distrito de Évora, distrito mais quente de Portugal no verão, sendo os verões na região quentes e secos, por vezes com temperaturas superiores a 40 graus centígrados, enquanto que no inverno a temperatura pode descer abaixo dos 0 graus centígrados. A temperatura média anual é de 15,4 graus centígrados, registando-se a média máxima em julho, 32 graus centígrados, e a média mínima em janeiro, 3,1 graus centígrados. Na economia, a produção de carne é o seu principal fator, sendo o município do país que mais produz. Nos últimos anos foram feitos grandes investimentos desportivos, novas piscinas descobertas, com cerca de 50 mil visitantes ano, e cobertas, novo ginásio desportivo, quarto curtos de ténis, um coberto, bancada no estádio 1º de Maio e construção de um novo estádio municipal sintético com pista de atletismo em tartan de 8 corredores. Montemoro Novo possui ligações a Évora pela A6, da qual dista cerca de 15-20 minutos, e a Vendas Novas pela Estrada Nacional e pela A6, da última distando menos de 10 minutos por autoestrada. De Lisboa dista sensivelmente 60 minutos, quer pela A6, e ligação pela Ponte 25 de Abril, quer utilizando a A6 até Vendas Novas e a N4 subsequentemente, via Ponte Vasco da Gama. A portagem da A6 e da A2 custa no total e em cada sentido 6,85 €. Possui através da rede expressos ligações diárias a todo o país, como exemplo as 14 ligações para Lisboa, a primeira às 6h30, sendo possível estar em Lisboa diariamente às 7h45 da manhã, com o último horário de regresso às 22h30, possui também pelo menos 10 ligações diárias a Évora. É, juntamente com Évora, a cidade do Alentejo com melhores acessos à capital do país através de autocarro. A rodoviária do Alentejo possui várias ligações diárias para Évora, Setúbal e Vendas Novas, além de ligações semanais para as freguesias do município. Possui também um terminal rodoviário localizado no centro da cidade,
aberto todos os dias do ano, sendo possível adquirir bilhetes para os autocarros da rede expressos. No que diz respeito a transportes ferroviários, a única gara ferroviária que possui, Casa Branca, situa-se a 10 km da sede do município, apesar de ter ligações rodoviárias entre a estação ferroviária e o centro, fornecidas pela rodoviária do Alentejo. Estas não sincronizam com nenhum dos 5 horários diários oferecidos na linha em cada sentido. Também não existem quaisquer sincronizações com a estação ferroviária de Vendas Novas.